saúde, vida longa, felicidade, riqueza, poder, justiça e harmonia. Pelas 7 divindades que protegem o universo, pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida, por um poderoso pensamento elevado ao cosmo, pelas 7 lanças de fogo que atravessaram o infinito para livrar a terra de todos os malefícios, pelos 7 dias e as 7 noites de purificação no mar, por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo, que não seja o fogo divino do vosso amor. Pelos 7 dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para esta vibração positiva. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Não haverá pensamento negativo, nenhuma força maléfica que possa, com o poder das 7 divindades que regem o princípio e o fim e que nos protegem para todo sempre. Amém. Vamos definir a palavra teologia. Usamos como referência o dicionário Aurélio. Teologia, palavra de origem grega, ciência dos deuses, estudos referentes ao conhecimento da divindade, de seus atributos e a relação com o mundo e com os homens e a verdade religiosa. Restritivo também a estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições do judaísmo e cristianismo. Vamos apresentar, dentro da teologia, um estudo sobre a divindade e suas manifestações. Não vamos abordar dogma, que significa ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa. O povo brasileiro foi catequizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Analisemos a palavra católicos de origem grega, que significa universal, ou seja, o Cristo é universal. Apostólico, outra palavra que significa apóstolos de Jesus, o Cristo. Romano significa cidadão de Roma. Depois surgiram os protestantes, ou seja, aqueles que protestam, que não estão de acordo com os dogmas ou as doutrinas existentes. Entre esses, os luteranos, calvinistas, anglicanos, etc. Agora vamos ao nosso pensamento. Deus é o inconhecível, ou seja, ninguém pode falar de Deus porque a partícula não pode analisar o todo. Nós somos partículas emanadas da divindade. Dele viemos e para ele retornamos quando somos obedientes, quando nos desviamos de sua sagrada sabedoria, nos afastamos dele. O Gênesis nos narra como Deus criou todas as coisas com números, medida e peso. Aqui devemos citar os cabalistas, que nos dizem que cada número contém seu mistério e atributo referente à divindade ou a alguma inteligência. Devo dizer aos nossos ouvintes que Cabala ou Cabalá é a tradição oculta ou esotérica do povo hebreu. Conforme afirmam os rabinos, Enoque foi o primeiro iniciado à Cabala. Ela foi passada de boca a ouvido, ou seja, é uma tradição
passada da boca do iniciado ou sacerdote ou hierofante para o ouvido de outro iniciado. Enoque, Moisés, João Batista, Jesus, João Evangelistas, todos eram cabalistas, todos foram fiéis à tradição. Quando vocês ouvirem alguém falar sobre cabala, saibam que literalmente traduzida para o português é tradição. Antes de prepararmos esse nosso programa, pesquisei com alguns de nossos ouvintes sobre que assunto deveria apresentar e recebi a resposta que a maioria se interessava para saber sobre a divindade. O assunto é muito vasto e mesmo num programa de 1 hora não há como abordá-lo na íntegra. Mas vocês ouvirão de uma mulher, Ivone Moreira, esta que vos fala, um assunto que é tratado exclusivamente por homens. E por que só por homens? Se Deus também tem sua contraparte feminina? Para falar da divindade, devemos usar os símbolos e números que foram adotados pelas inteligências divinas em seus contatos com os iniciados. Usaremos o número 1 e o 0. Deus, que é o princípio único de todas as coisas, é representado pelo número 1. Produz o universo 10, do relativo nada. 10 são os dedos das nossas mãos. 10, os dedos dos nossos pés. Será isso coincidência? Simbólica e numericamente, representa-se o 1 por um ponto e o 0 por uma circunferência. Esse ponto central representa Deus, a unidade eterna, o princípio de que todas as coisas emanam. A circunferência representa o universo, eu chamo de cosmo, que é a realidade sensível, que emana do centro, do ponto e da circunferência. Chegamos ao triângulo, ou seja, os 3 princípios da divindade ou atributos. Estamos falando de cabala, de tradição. O primeiro atributo é a eternidade, o segundo, a extensão, o terceiro, a substância. A eternidade dá origem ao tempo com sua tríplice divisão: passado, presente e futuro. A extensão infinita dá origem ao espaço com suas 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A substância eterna dá origem à matéria com seus 3 estados de corpos: sólido, líquido e gasoso. A eternidade corresponde ao Pai, a extensão corresponde ao Filho, a substância corresponde à Mãe, ou o que os dogmas denominam de Espírito Santo. O tempo liga-se ao número, o espaço à medida e a matéria ao peso. Agora que vocês sabem que os iniciados usavam símbolos para ensinar sobre a divindade, vão compreender o porquê há um triângulo dentro do círculo. As 2 linhas que partem do ponto e se afastam em direção oposta representa a dualidade divina. A terceira linha que une as 2 primeiras é o 7º mundo, ou mundo da realidade. Do momento em que a unidade se bifurca em 2, converte-se em criação. Mas a consciência da unidade,
que é a alma do mundo, se manifesta na dualidade que desce ao sétimo céu. Pela dualidade formam-se céu e terra, o bem e o mal, a luz e a sombra, o espírito e a matéria, o Jaquim e o Boaz, as duas pedras usadas no avental sacerdotal, que são preta e branca, ou símbolo oriental com um círculo dividido em branco e preto, com um ponto preto no lado branco e um ponto branco no lado preto. O Yang e o Yin, o Sol e a Lua, a expansão e a reunião, o Pai e a Mãe, Adão e Eva. E aí vamos infinitamente. Há nomes sagrados, aqui eu me reservo o direito de não pronunciá-los, pois só devem ser pronunciados no Santum. Há um voto de silêncio dos iniciados que deve ser respeitado. Ainda que falássemos o dia todo, não teríamos condição de falar sobre tudo o que representa a divindade e os ensinos da tradição. Falamos um pouco sobre Deus e seus atributos. Vamos falar sobre suas manifestações e emanações, entre as quais estão as 7 divindades ou 7 Espíritos de Deus, conforme está na Bíblia Sagrada. No livro Espelho, o Prisma da Vida, nós narramos a história da oração das 7 divindades, que você ouviu aqui logo no começo, né? Você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez. E no livro conta quem a recebeu, como foi recebida, e muito aprendemos através da prática constante dessa oração, o que me dá a certeza de que aqueles que oram esta oração são transformados por um poder supremo. Se ensinamos que Deus está dentro de cada um de nós, que somos suas manifestações, e assim sendo, somos irmãos, filhos do mesmo Pai, prosseguimos com o trabalho iniciado pelo Mestre Jesus, o Cristo. Ele era de linhagem real, pertencia à família de Davi, portanto, era descendente de reis, mas desceu à condição de carpinteiro, juntou-se às pessoas mais humildes para elevá-las à condição de filhos de Deus. Quando oramos a oração das 7 divindades, não oramos só pelos nossos familiares ou amigos. A oração diz: pelas 7 divindades que protegem o universo. Estamos orando por tudo e por todos. Se o homem deflagrar uma guerra nuclear, não afetará somente a Terra, mas todo o sistema solar. E antes que isso aconteça, os jardineiros da Terra usarão de seus poderes para impedir essa tragédia. Pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida. E quem é o ser? Sou eu, é você que está me ouvindo, não importa onde esteja. E a vida? É tudo que tem fôlego de vida, da ameba ao homem. Por um poderoso pensamento elevado ao cosmo, quando oramos, elevamos o nosso pensamento em abrangência ao todo. Pelas 7 lanças de fogo que atravessaram o infinito, para livrar a terra de todos os malefícios. As 7 lanças de fogo são as 7 divindades, os 7 Espíritos de Deus, o Santo Consolador de que nos falou Jesus, e estão aqui para operar através desta oração. São palavras poderosas que têm poder para transformar profundamente um ser. Aqueles que já receberam esta oração e a colocaram em prática, notaram a transformação que aconteceu em suas mentes, pois a mudança é profunda.
A música que temos ao fundo é o Êxodo. Isso significa a caminhada do povo de Moisés pelo deserto. Nós caminhamos também pelo deserto. E eu espero que essa palestra, esse nosso contato, esta oração, tire você do deserto da existência e te conduza à divina Canaã. Pelos 7 dias e as 7 noites de purificação no mar, e por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo, que não seja o fogo divino do vosso amor. A humanidade está jogando toda espécie de sujeira no mar, poluindo os rios com mercúrio e outras formas destruidoras. O próprio ar está poluído. As pessoas maldosas ateiam fogos nas árvores para destruí-las ou para aproveitar o terreno para outros tipos de cultivo, além dos loucos que têm prazer em soltar balões. Só o fogo do divino amor de Deus pode conter essa destruição. Pelos 7 dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para esta vibração positiva. Quando o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, a vibração foi tão poderosa que ruíram as muralhas. Hoje a ciência comprova que a vibração do som pode fazer ruir pontes e edifícios. A Arca do Concerto ou a Arca da Aliança está aqui na Terra. As pistas mais recentes conduzem para a Etiópia. Tanto a raça negra como a raça vermelha que nos antecederam guardam a tradição e o dia da revelação está mais próximo do que possamos imaginar. Aqueles que oram esta oração são como aqueles sacerdotes que tocaram as buzinas e o som que fizeram ruir as muralhas de Jericó. Nós também, ao orarmos esta oração, produzimos vibrações tão poderosas capazes de fazer ruir da mente humana o mal, fazendo renascer uma nova criatura para encontrar com o seu Cristo interno. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. O homem ou mulher que orar esta oração com fé e perseverança vai entender o que diz o apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 4, versos 6 a 8. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. O trono significa o corpo, o nosso corpo. O mar de vidro transparente é a matéria espiritualizada, transformada. Encontramos 4 animais, os 4 elementos: água, terra, fogo, ar. O leão é o símbolo do fogo, que significa o discernimento espiritual, o poder da vontade. O segundo animal é um bezerro, que é o espírito da terra, a ação, expressando a vontade. Já o terceiro animal tem o rosto de homem, corresponde ao espírito da água, o sentimento consciente do que faz. O quarto animal, semelhante à águia. A águia é o espírito do ar, que corresponde ao pensamento, que está sabiamente calado e silencioso. Esses animais possuem 6 asas cada um, que são os 6 sentidos desenvolvidos pela regeneração. E ao redor e dentro estão cheios de olhos, completamente desenvolvidos, evoluídos, e não se cansavam de clamar de dia e de noite: Santo, Santo, o Senhor Deus onipotente, o que era, o que é e o que há de vir. Essa é a quadratura do círculo. Quando o homem dominar os 4 elementos inferiores que reinam em seu corpo físico, serão manifestos
os 4 princípios superiores, cujas vibrações o fazem voltar ao círculo, à unidade, ao eu sou o que sou. E a manifestação dos 4 nós vemos nas estações do ano, nos 4 cantos, nos 4 ciclos da vida. João descreve a cidade santa de Jerusalém, que é um quadrado, é o nosso corpo convertido em instrumento do eu sou. Você ouve sonidos do silêncio. Que a sua alma silencie e ouça, e possa se beneficiar com estas palavras. Se formos falar sobre todos os números, 1 hora de programa não dá. Vamos falar sobre o 7. O 7 é o número mais sagrado porque contém a Trindade e o Quaternário, e representa o poder divino em toda a sua plenitude. Quando o iniciado consegue desenvolver seus 7 centros magnéticos e atuar nos 7 mundos, o querubim entrega-lhe a espada flamejante para abrir a porta do Éden. O iniciado domina com o 7 as 2 forças da alma do mundo, afirma-se em sua trindade, reina sobre os 4 elementos, coroa-se com o pentagrama, equilibra-se com os 2 triângulos, formados pelo número 6, e por último, realiza a função de Deus Criador com o número 7. Porque o número 7 entra em todas as circunstâncias da vida, rege o desenvolvimento do homem e o acontecimento do mundo, tanto moral como espiritual. O que poderíamos falar sobre o 7 levariam horas. O objetivo da oração é o desenvolvimento dos 7 centros magnéticos, dos seus 7 portais, as nossas 7 igrejas, pelas quais os 7 espíritos que estão diante do trono recebem a luz do sol da justiça e, absorvendo essas cores, nos passam através do dia do nosso nascimento. Recebemos as 7 cores, as 7 notas musicais, mas uma cor especial rege o nosso ser. Assim como uma nota musical vibra em nós, de forma que formamos uma sinfonia das esferas com nossas vozes. E à medida que oramos, e as nossas vozes se elevam, vamos purificando a nossa alma que vibra com a nossa cor. Vamos nos entrelaçando com outras cores, nos harmonizando com os nossos irmãos, até nos unirmos como um imenso arco-íris. Voltamos ao 7, para enumerar 7 planetas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Podem chamar a Lua de satélite, mas ela é a mãe da Terra. Quando disse isso a uma amiga, ela disse-me: Ivone, mas a Lua é pequenininha. Eu disse assim: quantas mulheres de 1,5 m dão à luz a homens que chegam a 1,80 m, 2 metros de altura? E foi uma mulher pequenina. Voltamos aos 7 dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 anjos superiores do planeta: Gabriel, Rafael, Hanel, Micael, Samael, Zadaquiel, Zafiquiel. 7 espíritos do planeta: Ful, Ofiel, Haigit, Roc, Paleg, Belor, Aratron. 7 espíritos inferiores dos planetas: Gabriel, Rafael, Anael, Micael, Samael, Taquel, Cassiel. 7 dons: saúde, vida longa, felicidade, riqueza, poder, justiça e harmonia. 7 metais: prata, mercúrio, cobre, ouro, ferro, estanho, chumbo. 7 vícios: avareza, inveja, luxúria, vaidade, violência, gula, egoísmo. 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul celeste, azul índigo, lilás. 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá,
Sol, Lá, Si. 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Esmirna, Sarde, Laodiceia. 7 centros magnéticos no homem: básico, centro do sacro, umbilical, cardíaco, comunicação, sabedoria, coronário. O apóstolo João, em sua revelação, disse: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, e que é, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isto significa, meus irmãos, do coração, morada do nosso Cristo interno, eu sou, envia suas emanações de energia divina aos 7 centros da coluna vertebral que devem obedecer à sua vontade e que são a expressão dos 7 planetas e das inteligências espirituais que os animam. O corpo do homem, o nosso corpo, é o livro de que nos fala João. Em nosso corpo escrevemos todos os atos, bons e maus, que praticamos em nossas vidas. Dentro do nosso corpo estão todos os segredos do passado, do presente e do futuro. E somos nós, os iniciados na verdade divina, através da oração, que devemos abrir esses portais, vencendo a besta interna que atrai nossa mente com pensamentos negativos e alcançar o nosso Cristo interno, a nossa Jerusalém de paz, pois como é em cima, é embaixo. Agora nós vamos ter um intervalo e voltamos depois para falar com os nossos ouvintes. Permaneça aqui na Mundial FM 95.7. Eu espero você, hein?